Leucemia linfóide crônica. Bases do diagnóstico e classificação. Os critérios da aula terão definição em epidemiologia, etiopatogenia, critérios de diagnóstico, tanto clínico como laboratorial, e toda a classificação das leucemias linfóides crônicas. A definição em epidemiologia é uma doença linfoproliferativa. Ela é rara, aparece mais em homens e idosos, só que ela é benigna. A evolução dela é lenta e apresenta uma grande leucocitose, anemia e icterícia. Também apresenta uma hepatosplenomegalia e uma icterícia que pode ser observada tanto a nível bem periférico, como a gente está vendo nos olhos desse paciente, e a adenomegalia no paciente todo edemaciado. Na etiopatogenia, é uma proliferação neoplásica de uma célula indiferenciada. Mais de 90% dos tipos de linfócitos presentes numa crônica é do tipo B. São policlonais e se tornam monoclonais com o passar do tempo. E esses pacientes têm uma alteração de reconhecimento de antígenos, onde tem uma imunossupressão de CD4 a CD8, com a produção assim de autoanticorpos. As características imunofenotípicas são de CD19 positivo, CD20 positivo, CD23 também positivo, e os linfócitos são pequenos e perdem seu poder de apoptose, e eles têm um pequeno poder de proliferação, porque eles têm um aumento da PCL2, e clinicamente esse paciente tem uma evolução lenta, os órgãos linfáticos secundários são os mais evidenciados, e essa classificação de estágio vai depender de hemoglobina, de contagem de plaquetas e do aumento do tamanho de áreas ganglionares. Laboratorialmente, a gente tem uma leucocitose variável, uma anemia e uma plaquetopenia. Os linfócitos são mais ou menos de tamanhos normais, nucléolos pouco evidentes e citoplasma bem escasso, às vezes um pouco basofílico. Como a gente pode ver nessa lâmina, não apresenta nenhuma sombra de Goupil, mas eles apresentam a linfocitose com o predomínio de linfócitos maduros e de pouco citoplasma. Nessa, a gente já tem os linfócitos um pouco aumentados, com o citoplasma um pouquinho mais aparente e com contorno citoplasmático basofílico. Isso leva muitas vezes a aparecer como se fosse somente um linfócito atípico. E assim o diagnóstico pode ser feito com reação citoquímica e fechado com imunofenotipagem. Na citoquímica, o PAS positivo e a fosfatase ácida e o ANAI positivos são característicos de linfócitos tipo T, e não o tipo B, que é 90% dos casos. No diagnóstico diferencial, a reação leucemóide linfocitária seria uma virose. E uma linfoproliferação maligna já seria o câncer, no caso a leucemia linfóide crônica. E às vezes se tem essa diferença porque não se sabe qual é o tipo de leucemia, se é virose ou não, como a gente pode ver nessa lâmina. Por quê? Porque elas são muito parecidas e só a imunofenotipagem para retirar essa dúvida. Uma biópsia de gânglio também. E a classificação pode ser numa leucemia de células cabeludas, numa prolinfocítica, são as bases, e numa evolução leucêmica de linfoma não Hodgkin, também pode passar para um Hodgkin. O não Hodgkin mais evidente é a variante de Sézary. A gente pode observar a tricoleucemia, que são as leucemias de células cabeludas com citoplasma frouxo, certo, que forma franja, e uma prolinfocítica onde tem nucleolos bem evidentes. E parece que estão olhando para a gente quando a gente vê uma lâmina.